Tivemos esse período aí de férias, acaba que alguns viajam, e é bom demais, tem que viajar mesmo, mas ainda estamos sentindo a falta de alguns, que eu acredito que até próximo final de semana já estaremos a casa cheia novamente. Glória a Deus. Nós precisamos só fazer aqui uma observação no aviso, preste muita atenção, amém? Está todo mundo prestando atenção? Próximo domingo é Dia dos Pais. Então, geralmente, Dia dos Pais, Dia das Mães, nós não temos escola bíblica dominical, ok? Crique, crique. Meu Pai eterno. Vamos tentar de novo. Nós não vamos ter escola bíblica dominical, porque é dia... Tá certo que Dia dos Pais ninguém tá nem aí, né? Dia dos Pais chega do Dia das Mães, é uma casa, um carro. Pai é a famosa par de meia, né? Aquele brochezinho. Ô, gente, deixa eu avisar vocês, ninguém usa broche mais não, viu? A gente vai num lugar, os outros me dão broche, eu vou fazer o que com isso aí? Eu tenho uma caixa lá cheia de broche. Aquele trem de segurar gravata, eu nem gravata gosto de usar. Essas coisas não, esse ano, não, vou fazer aqui ó, um abaixo-assinado aqui agora. Cadê os pais aqui presentes? Esse ano eu não aceito menos do que um Corolla 2026. Cadê os homens? Ah, pelo amor de Deus, rapaz, não é não? Tá bom, vou pedir tanto não, pelo menos um churrasco assim, não, se bem que a gente vai ter que ir para churrasqueira, né? E aí, homens, o que a gente pede? Próximo domingo, nós vamos ganhar par de meia de novo? Tá bom, né? Homem fica feliz, mas caneca também não. Eu não gosto de caneca não. Eu já não tenho lugar de pôr caneca lá em casa. Dá um trem para nós comer, né? O que vocês acham? Hã? Não entendi. Um dia em paz. Aí sim, hein? Muito bom. Um dia em paz. Esse é bom demais. Então já prepara seu coração, paz. Próximo domingo é o dia de ganhar um par de meia aqui na igreja. Sei que já está com aquela meia furada há um tempo, precisando trocar. Não falta nesse próximo domingo, não. Você está rindo, mas é verdade. Eu, quando a minha esposa pergunta, o que a gente dá para vocês? Eu falo, canivete, facão, né? Essas coisas. Vamos dar o quê? Uma peça de picanhas. Trem sim, a gente fica feliz. Não é verdade? Então nós não teremos escola bíblica dominical. Cadê o Dudu? Dudu não está aí não, né? Dudu é danado de perder essas horas. Aí ele vem, escola dominical? A gente avisou, não tinha. Depois vocês vê o Dudu aí na rua, avisa para ele, viu? Beleza, Paulo? Esquece não. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, como vai descrever o Dr. Lucas, no capítulo 5, verso 27. Hoje eu pretendo ser um tanto quanto profético, intenso, bíblico. Eu pretendo hoje, se você me permitir e caminhar comigo por intermédio desse texto, pretendo entregar tudo que o Senhor primeiro falou ao meu coração. Não é proibido dar glória a Deus e aleluia. Fica parecendo que você está prestando atenção. Faz o teste. Você vê que, né? Lucas, capítulo 5, verso 27 e 28. Vai vir o congresso das mulheres aí. Cadê as mulheres? Rapaz. E o retiro dos homens também. Mas vamos... Que dia que é mesmo das mulheres? Até esqueci. 15 de agosto. Sem ser esse final de semana, o próximo. Isso. Então anota aí. Acharam na sua Bíblia? Inclusive eu quero abrir um parêntese aqui. Começamos hoje uma revista fantástica na escola bíblica dominical. Vou só fazer um teste aqui. Os alunos que vieram hoje de manhã não responda, viu? Não responda os alunos, vamos ver.
Quantos escritores existem na Bíblia? Quantas pessoas? Não, os que vieram hoje de manhã não responde. Oh meu Deus, quantos? Você não sabe, né? Não vem na escola bíblica dominical. Vai saber que é 40. Quantos livros tem a Bíblia? Isso o Van sabe, Van, 66. Novo Testamento são quantos? Não responde a turma que veio cedo não. Novo Testamento, aí não vem, aí não sabe. Ensinamos isso tudo hoje. Irmãos, está sendo um material para você que até entende que a Bíblia é a palavra do Senhor, mas que não sabe manusear direitinho, não sabe algumas características por detrás. Escola Bíblica Dominical. Aí lá no livro, na revista está escrito assim, para novos convertidos, né? É isso? Está escrito? Aí tem gente que está usando a desculpa, irmão. Na hora que a irmã Tati fez o vídeo falando, não irmãos, está escrito para novo convertido, mas os velhos convertidos também tem que vir. Eu falei, pronto, agora sim é desculpa. Aí daqui a pouco bota uma outra desculpa. A gente está falando aqui, está escrito lá novo convertido, mas vem, até para mim é bom demais. Eu vou lembrando de tanta coisa assim, é gostoso, é bom. Então hoje, Antigo Testamento 39. Quantos livros? Antigo Testamento 39. Se é 66, Novo Testamento então terão 27. Muito bem. 40 escritores. Pensa só. Olha que benção. Isso tudo o pessoal aprendeu hoje cedo. Agora que eu quero ver o que significa Bíblia. Biblioteca, junção de livros. Pastor, não sabia disso tudo. Rapaz, vem na escola dominical na próxima que você vai aprender muito mais. Se você ficar faltando, na próxima não é no próximo domingo não. Próximo domingo é dia dos pais. A gente vai vir à noite para ganhar meia. Vocês entenderam, né? É no outro. Aí você não pode ficar de fora de maneira nenhuma. Beleza? Acharam o texto? Doutor Lucas, quer fazer a leitura comigo? Pode seguir na sua Bíblia ou então na tela. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, viu? Chamado Levi, qual o nome? Sentado na coletoria. Ele lhe disse, olha que coisa simples, que convite direto, direcionado, sem muito rodeio. Igual dizia o povo antigo, não faz rodeio não, menino. Jesus foi direto, somente lhe disse, siga-me. Qual o convite? Não, somente se todos falarem, siga-me. 1, 2, 3 e... Caça alguém, fala com ele, você sabe qual foi o convite? Não teve rodeio, siga-me. Olha o 28, Levi se levantou. Não, ele primeiro ficou trocando ideia com Jesus. Foi? Te seguir para onde? Perguntou? Para onde que eu vou atrás do Senhor? Nem te conheço, rapaz, quem é tu mesmo? Imediatamente Levi se levantou, deixou, deixou a metade, 10%. Não, Jesus, eu já sei que o seu é 10%. É tudo. E o seguiu, somente até aqui. Queridos, o tema do qual eu separei para hoje é quando Jesus chama quem ninguém chamaria. Vamos pensar na história deste homem, e eu preciso que você caminhe comigo, porque daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Pensando em uma geração hebreia ou judeia, né? Judeu. Levi, ele é separado desde muito novo, e ele já é separado com um propósito. Todo nome de um judeu é selecionado em cima de uma situação. Levi, podemos pensar por vir de uma família judeu, ele já tinha no seu coração intrinsecamente aplicado a intencionalidade de viver por um propósito.
Porque, ao contrário de que muitos pensam, nós não fomos criados nessa terra simplesmente por fazer. Seu pai e a sua mãe não estavam lá um dia de boa, sem nada para fazer e te fez. Não. Nós vamos ver o salmista Davi dizendo que ele já nos conhecia, ele já conhecia ele quando era ainda uma substância informe. Todos os dias da sua vida estavam selados, contados na palma da sua mão. Então vamos pensar em um homem que o pai, a mãe, propositou para viver algo gigantesco nessa terra. Eu imagino e posso conjecturar com toda certeza, pois a Bíblia não discorre de uma forma tão detalhada a vida de Levi. Muito embora, a partir desse momento que ele segue Jesus, ele vai fazer grandes feitos. Mas veja bem, cresce o Levi. O Levi passa por diversas situações em sua vida, e eu imagino que muitas delas o fizeram pensar: será que está valendo a pena servir a Deus? Sabe aquele momento do qual você está com um complexo de Asaf? Por que que o mundano ele enriquece? Por que que o ímpio consegue crescer e eu não? Por que que as coisas dão certo para gente ruim e a gente que é bom não vai para frente? Parece que no dia que eu me converti, a situação foi tendenciosa a apertar. Olhe para mim, dá um glória a Deus. Agora um aleluia. Está vendo que não é difícil? Pode ficar à vontade. Aí eu penso Levi, diante da sua família, ouvindo a sua mãe falando com ele, dizendo para ele: meu filho, você vai viver um propósito. Você tem que entender. Aos 12 anos de idade, todo judeu, ele era separado, ou israelita, era separado para passar por uma sabatina de perguntas, das quais ele deveria recitar o Pentateuco, recitar as leis do Deuteronômio. Ele deveria entender, são em torno de 606 leis, dentre elas o Decálogo e outras leis que eram cerimoniais. Esse jovem passava por um processo, e eu penso Levi passando, crescendo, desenvolvendo e aprendendo. Porém, esse período do qual estava o Levi crescendo e desenvolvendo, o povo judeu passava por um massacre muito grande, porque nem sempre viver para Deus é um sinal de que não vamos passar por dificuldades. Aquele que serve a Deus também vai dar bom dia para o dia mau. Aquele que serve a Deus também vai ter, batendo em tua porta, uma cobrança indesejada. Aquele que serve a Deus também vai se surpreender com uma situação, talvez na sua saúde, talvez no âmago dos seus sentimentos, das suas emoções, trazendo ansiedade, depressão ou demais questões psicossomáticas. Aquele que serve a Deus também vai acordar de madrugada sem conseguir voltar a dormir e perguntando por que tanta preocupação. O dia mau ele vem para todos, e agora estava o povo de Israel vivendo um massacre. Após o período helenista, período do qual os gregos estavam dominando, vem os romanos, e os romanos vêm com braço forte. Os romanos, no ano 70 antes de Cristo, destrói o último templo, aquilo que ainda havia sobrado. Os romanos agora estavam dominando toda aquela região, e viviam da seguinte forma: os judeus podem até adorar o seu Deus, os judeus podem até servir, os judeus podem ter a sua organização, mas precisam viver subjugados pelo domínio de Roma. Agora estava o Levi, observando e talvez passando por situação das quais ele olha e ele fala: por que que o meu Instagram
não tem a foto de um carro novo, de uma moto nova? Por que que no meu Instagram não tem a foto de uma viagem? Por que que no meu Instagram não tem foto de conquistas? Enquanto eu vejo o Instagram dos outros, está todo mundo conquistando. Eu vejo as pessoas, está todo mundo sorrindo. Eu vejo as pessoas, está todo mundo viajando. Parece que a crise só existe para mim. Agora o Levi toma a pior decisão da sua vida, que é trocar propósito para proposta. Quase que não sai. Trocou propósito por proposta. Agora saiu. Você fala isso comigo? Trocou propósito por... Porque o propósito do Levi era viver para Deus. E a proposta é: vem, Levi, trabalhar para Roma. Vem, Levi, ganhar dinheiro. Vem, Levi, olha o que que seu Deus te deu, Levi, até agora. Será que está valendo a pena, Levi? Será que está valendo a pena, Levi, se posicionar? Será que está valendo a pena, Levi, servir? Está valendo, Levi? Agora vem. E o Levi com uma gana, o Levi tomado de vontades, de desejos, decide assim então a proposta em vez de o propósito. E toda proposta que te faz abrir mão de propósito, ele vem com um pressuposto: o que importa é te fazendo feliz. Assinado diabo. Fazendo você feliz está bom. Quantos de nós às vezes não passamos como esse Levi? Levi cresceu para viver a religião do judaísmo, mas agora estava trabalhando para Roma, cobrando imposto. Eu imagino os primeiros dias Levi um pouco com vergonha, cobrando o imposto do seu primo, do seu pai. Do pai não, que eu acredito que talvez existia um combinado por ele trabalhar, possa ser que teria isenção. Mas o amigo que viu ele crescer, o sacerdote que ensinou ele a lei, agora estava lá o Levi. E todo o judeu que passava olhava para Levi e dizia: traidor. Desistiu do propósito por causa de proposta. Está vivendo agora contrário do que a palavra diz. O Levi não cresceu para viver isso. Deus não fez o Levi para viver isso. Mas por causa de olhar as coisas em volta deste mundo, o Levi agora estava tendencioso a compreender: eu posso não estar vivendo da forma que a minha religião disse, mas eu sou feliz, eu tenho dinheiro. Eu imagino muitas vezes o Levi se preparando com uma boa roupa, porque cobrar imposto. Agora pense comigo, e talvez você não está entendendo o contexto, e eu quero aplicá-lo. Para o povo judeu, era o mesmo que cometer um gravíssimo pecado, uma vez que você trabalhava cobrando imposto do seu próprio povo, da sua própria família, do seu próprio sangue, em prol de outra terra, de outro povo. Levi estava vivendo tudo isso. Só que o Levi não sabia que todos olhavam para ele e julgavam. E muitos dos que julgavam para ele não diriam que o futuro dele seria transformado por um encontro com Jesus. Porque uma coisa que o Levi entendeu é que a proposta pode ser boa, mas temporariamente. O propósito, ele lateja dentro de nós. Vai chegar um momento em que proposta alguma nessa terra vai suprir o desejo de viver o propósito. Quem era Levi? Era um publicano, aos olhos do povo um traidor, aos olhos dos fariseus era um pecador sem esperança, mas aos olhos de Jesus era um discípulo em potencial. A maior tragédia não é ser rejeitado pelas pessoas, a maior tragédia é nunca responder ao chamado de Jesus. Agora entenda: as pessoas enxergam o seu passado,
Jesus enxerga o seu propósito. Quando Jesus passa, e agora em um outro texto, esse mesmo Levi, diga Levi, que o significado do seu nome é ligado, unido, ou seja, o Levi estava ligado e unido, porém com Roma. Os historiadores vão dizer que, na maioria dos discípulos, se não todos eles, Jesus coloca um nome novo. Quem está entendendo? Porque o nome do qual eles haviam nascido não era o nome que determinava o propósito que Deus tinha sobre eles. Agora o Levi, que nasceu unido e que estava vivendo unido a Roma, vai se transformar em Mateus, o evangelista. Mateus já significa dom de Deus. O Mateus se torna um presente de Deus para a igreja. O Mateus se torna usado para registrar o evangelho. E muitos historiadores concordam que Mateus foi o principal. A partir do momento que Mateus foi convidado, tudo que acontecia ele registrava. Então a mesma caneta que antes servia para amaldiçoar e cobrar do seu povo, é a caneta agora que está servindo para abençoar. Você não está entendendo? Tudo que Deus faz é: ei Levi, você não nasceu para ser escravo. Ei Levi, você não nasceu para viver debaixo do jugo do pecado. Ei Levi, você não nasceu para viver desta forma. Hoje eu te vejo como Mateus. Você é dom de Deus. Você é instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia. Aí o texto vai dizer alguns pontos dos quais eu preciso trabalhar. Primeiro, Jesus vê o que ninguém consegue ver. Dá para imaginar um dia missionária Ellen aqui pregando? Para quem conhecia ela, dá para imaginar evangelista Mateus, vulgo Mateusão, pregando e servindo a Jesus. O homem que, quando eu fazia muitas palestras na escola, carregava ele comigo. E eu não precisava falar nada, eu só chegava com ele junto. E as professoras já falavam assim: Jesus existe. E eu: mas que isso? E ele todo sem graça. E gente chorava, abraçava ele. Faltava dobrar o joelho e falar: Deus pode mudar. Dava para imaginar. Quando estava lá atrás, quem dava alguma coisa por esse menino, pai? Eu mesmo não dava nada. Porque nós enxergamos as pessoas pelas decisões do hoje, pelo fracasso que ela comete, pelo seu passado corruptível. Nós somos tendenciosos a enxergar as pessoas por aquilo que elas viveram em um determinado momento de tempo. Mas uma coisa eu quero te dizer: existe um Cristo que não olha como o homem vê. Existe um Cristo que ele olha com os olhos de propósito. E ele te enxerga e me enxerga diferente do que o mundo enxerga. As pessoas podem enxergar o nosso passado, mas Cristo ainda nos enxerga para vivermos aquilo que ele selecionou. Esse é o nosso Deus. Jesus vê o que ninguém consegue ver. O texto vai dizer: viu um homem chamado Levi. Todos viram um cobrador de imposto. Queridos, o que eu já escutei nessa minha vida de gente falar assim: fulano de tal agora diz que é crente, fez o escambau a 4 e agora está indo na igreja, está um tal de, está em zerar a FIP. Eu nem imaginava o que era isso. Aí depois que eu fui pensar um pouquinho, eu falei: sangue de Jesus. Mas acaba que é isso mesmo, né? Que a Bíblia fala que o Senhor ele faz nova todas as coisas velhas ficaram para trás. Ele joga no mar do esquecimento. Então sim, é isso mesmo. E qual é o local de nós procurarmos viver uma vida nova? É em Cristo, somente Cristo. Não espere que talvez os seus amigos, a sua família, a sociedade te enxergue como Deus enxerga.
Deus, aquele que te criou para viver uma outra estação, um outro cenário, uma outra vida, é o único capaz de te fazer, de te capacitar a alcançar aquilo que está selecionado. Eu digo muito isso e eu falo, se um dia eu escrever um livro, o tema do livro, o meu primeiro livro vai ser: a sua melhor versão está escondida em Deus. O meu gabinete é o que eu mais falo com pessoas. Para os casamentos é o que eu mais digo. Eu digo sempre: sabe por que eu creio na sua mudança? Muitas pessoas viram para mim e falam: pastor, não tem como eu mudar, eu não creio mais na mudança. E eu digo: eu creio, porque eu sei que existe uma versão sua melhorada em Deus. E essa versão que está em Deus, o seu pai não conhece, a sua mãe não conhece, a sua família não conhece, mas quando conhecer, até você vai amar. A nossa melhor versão está nele. A coletoria era seu local de trabalho, mas também simbolizava a sua prisão espiritual. Mateus estava sentado em um lugar de conforto financeiro, mas distante do propósito de Deus. 1 Samuel capítulo 16 verso 7 vai dizer: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Veja bem, talvez hoje as pessoas olhem para você e enxerguem em você o seu passado. É o ex. Antigamente, irmãos, não tão antigamente assim, mas não tinha esse negócio de WhatsApp, Instagram, essas coisas. E a gente fazia anúncio de duas formas: era cartaz, uma cartolina escrita à mão. Quem lembra? Quem é dessa época aí? Rapaz. Tinha que caçar o povo que sabia escrever. Geralmente eram as menininhas mais chatas, né? Sabia. Escreve um cartaz aqui. Ai, não sei. Aí escrevia. E detalhe, não podia errar nada não, rapaz. Como é que apagava? Aí geralmente vinha para contar os testemunhos. Quem já comprou CD, alguma coisa assim de testemunho? Fita cassete. Cadê? Já comprou fita cassete de testemunho? Rapaz, existia, eu mesmo gostava. Claro que eu era novo, mas eu peguei ainda essa fase aí. Graças a Deus eu não sou da geração só Nutella, não. Cadê os raiz aqui? Não, vocês estão no raiz, está desanimado. Cadê os raiz aqui? Aí, vocês nunca vão saber o que é pegar uma bolachona desse tamanho. Ei, menino, pegar um negócio e soltar. É uma folha seca caída no chão. Ei. Tem mais antiga ainda. Período do ministério de louvor de Noé, de Davi. Glória a Deus. Talvez hoje, queridos, estejamos vivendo um tempo do qual olhamos e pensamos da seguinte forma: como poderemos viver algo novo no Senhor? A parte da qual eu estava essa madrugada toda pensando e orando ao Senhor e dizendo para o Senhor. Eu acordei em torno de 3 horas da manhã e eu voltei a dormir um pouquinho novamente, umas 6:30. Acordamos 7 e pouquinho para tomar um banho e organizar para vir. E durante a noite orando e pensando nessa mensagem, e eu dizia para o Senhor: Deus, nós precisamos de um encontro verdadeiro contigo, porque a partir do momento que temos um encontro verdadeiro com o Senhor, podemos reescrever uma história. Hoje, queridos, o que eu quero que você entre nessa situação, nesse pensamento, é que o olhar das pessoas condena, mas o olhar de Jesus restaura. É o único que pode. Nós vivemos hoje na casa do Senhor imaginando que nós podemos alcançar grandes coisas aqui dentro, e de fato podemos. Mas há um convite do qual o Senhor está fazendo para todos nós. E esse convite é: segue-me. O próximo ponto do qual eu preciso que você entenda: o chamado de Jesus exige uma decisão. Exige uma? Segue-me. Foi esse o convite.
Vamos ver semelhante a esse convite, uma vez Jesus dizendo que todo aquele que quiser ir após mim para onde? Para onde? Para o inferno. Para onde então? Para o céu. Negue a si mesmo. Porque as propostas lá de fora, elas vão nos fazer olhar para a terra. As propostas lá de fora vão nos fazer olhar para o nosso dia a dia, para a nossa conta bancária. Pastor, parece que o senhor não gosta de dinheiro. Eu não, dinheiro para mim é instrumento. Porque se a gente gostar dele demais, ele nos domina, pai. Eu gosto da minha esposa, e de vez em quando ela me manda ainda. De vez em quando, né, amor? Nós não podemos de maneira alguma viver essa terra fissurado por essas coisas, e principalmente sendo domado pelo padrão de vida das pessoas que só pensam aqui e agora. O convite de Jesus é esse: vem, Levi, vem, Levi. Agora vamos parar para imaginar que talvez por muitas vezes o Levi olhava a situação e dizia assim: eu estou cansado de viver a vida dessa forma. Talvez o Levi passava por algum lugar, as pessoas viravam as costas e diziam: não tem como mudar. Quantas vezes talvez o Levi passou e as pessoas olhavam para ele e diziam: ah lá, poderia ser diferente. Talvez de uma forma interior ou de uma autoavaliação, o Levi olhava e dizia: eu tenho dinheiro, mas não tenho felicidade. Eu alcancei um status social, mas não me sinto completo. O Levi talvez olhava para dentro de si e detestava aquilo que via, porque sentia um vazio enorme dentro do seu coração. Jesus convida Levi. O que faz Levi tomar a decisão de imediatamente abrir mão de viver uma vida da qual talvez financeiramente seria o sonho dele, e agora posicionar em seguir Jesus? Interessante, queridos, que Pedro, quando seguiu Jesus, Pedro, no pior momento, ele volta a pescar. Os demais que seguiam a Jesus tinham como voltar a trabalhar. Porém, o cargo do Levi era o único cargo do qual, uma vez abriu mão, não tinha como voltar atrás. Então Levi imediatamente toma consigo uma decisão. E a decisão é essa: eu estou disposto a abrir mão da minha vida sem propósito para viver a vida do Senhor. É o Levi dizendo: eu estou cansado de viver a proposta que só me faz ser distorcido. Era o Levi olhando e dizendo: Deus não me criou para ser isso. Deus tem mais para mim. A minha história pode ser mudada, a situação pode ser modificada. Jesus não faz discurso. Tem gente esperando Jesus descer e bater um papo com ele meia hora. Vão ter momentos nos quais Jesus só vai te dizer uma única vez: segue-me. Nós precisamos estar decididos, olhar de uma forma interior, se eu me orgulho de tudo que eu tenho vivido, se eu acho que eu estou 100%, se eu morrer hoje, o que eu deixo nessa terra? Salomão, já na sua velhice, Salomão, ele é conhecido por escrever provérbios, né? Provérbios, sabedoria. Mas agora na sua velhice, Salomão parece que está um pouco louco. E ele começa a descrever o quanto que foi fútil a vida dele. Ele diz que tudo é vaidade. O termo original é: tudo é como vento, passa. Salomão, ele chega a um ponto de dizer que vida boa é poder descansar
em uma mesa, a sentar-se e comer com a mulher da sua mocidade. Salomão chega a dizer que o que adiantou ele ter toda a riqueza dessa terra, sendo que o próximo, quando ele morresse, poderia vir e desfazer de tudo que ele fez, e de fato foi assim. O filho de Salomão tomou a sua primeira decisão, foi horrível, e assim, com isso, dividiu o reino. Salomão agora está na sua velhice, entendendo que não adiantou nada correr. Salomão quase que canta aquela música: que já tive mulher de todas as cores, de várias idades e muitos amores. Só faltou ele cantar isso, que ele diz: já tive tudo quanto é tipo de mulher, já tive tudo quanto é tipo de amor, já fiz de tudo. Era o Salomão dizendo: o que é que você pensar de curtir a vida, eu fiz. E hoje eu entendi, eu não sou perpétuo, eu não vou viver para sempre. Agora Salomão está colocando uma posição: o que vai adiantar ter as coisas, mas não usufruir? Quando foi a última vez que você conseguiu sentar na mesa com a sua esposa, sorrir e dizer: nós trabalhamos, mas curtimos? Quando foi a última vez que você conseguiu observar os seus filhos e ver que eles estão crescendo? É Levi vivendo essa identidade, essa situação. É Levi entendendo: eu vou morrer e qual vai ser o meu propósito? Mas Levi estava caça alguém, cutuca ele e fala: decisão. Você lembra de domingo passado? Decisão. Aí agora, nós podemos pensar o seguinte: enquanto alguém permanece sentado naquilo que Deus mandou abandonar, jamais viverá o propósito. Presta atenção, até quando Deus vai falar com você: largue essa mesa. Mas está rentável, né, Levi? Está te dando dinheiro, né, Levi? A tua carne gosta, né, Levi? Deus já te disse há muito tempo: abandona a mesa, segue-me. Mas você não tem coragem. É Deus falando: a tua melhor versão está a uma decisão. A tua melhor versão está a um passo. Você pode reescrever a tua história até hoje. Olha para a tua história. Você não vê que já quebrou a cara tantas vezes e quer insistir em tocar a sua vida como bem lhe apraz? Hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade: trocar agora a proposta pelo propósito. Pastor, o que é propósito? É o que Deus colocou para eu viver. Quem nos criou fez um propósito. Por exemplo, a fábrica da Cristal, quando ela fez esse vidro, e por sinal, faltou eu fechar um pouco, 500 ml, ela fez com um Pro. Fale comigo mais uma vez: com um Pro. Ninguém faz uma garrafa dessa pensando assim: ah não, não tem serventia. Vamos ver, isso aqui é estudado. Aqui você vai ver, tem validade, tem lote, tem tudo aqui. Tem a demonstração, algo te faz olhar. As garrafas antigamente eram um pouco mais durinhas, né? As novas agora, por causa de reciclagem, fazem também um pouco mais mole. Pro. Então a pessoa que fez essa garrafa colocou um propósito sobre ela. O Deus que te criou colocou um propósito, e Ele espera de você o sim, o ok, o levantar. Para seguir Jesus eu preciso deixar mesas. Enquanto alguém permanece sentado naquilo que Deus mandou abandonar, jamais viverá o propósito. Seguir Jesus sempre exige renúncia. Lucas no capítulo 14, verso 33: assim pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Escute essa frase: quem continua sentado na velha vida nunca caminhará no novo propósito. Terceiro ponto:
Quem encontra Jesus passa a alcançar outras pessoas. Sabe o que esse Levi, agora Mateus, fez? A primeira decisão dele foi fazer um culto. Ele levanta, ele reúne todos os demais que eram publicanos também. Ele junta todo mundo ali, organiza uma festa, chama Jesus. Te contar, a primeira coisa que os fariseus falam é: comendo com pecadores. Porque quem não aprendeu a olhar as pessoas com os olhos de Deus, jamais entenderá que às vezes nós teremos que nos assentar com pessoas, mas com um propósito. Aí está Jesus agora sentado. O Levi que antes se posicionava para pecar e cobrar impostos, agora está fazendo um culto. Já começa essa característica de evangelista. Se a sua conversão nunca alcançou ninguém, talvez você ainda não tenha compreendido a grandeza da graça. Quem encontrou Jesus não consegue esconder Jesus. A gente fala naturalmente, é verdade ou não é? A gente nem pensa para falar. Mal começa assim um assunto, pode começar com carro, que finaliza com Jesus. Começa com feijão, finaliza com Jesus. Vai falar da Copa do Mundo, finaliza com Jesus. Tudo finaliza com Jesus. Aleluia. Jesus, ele não veio para os perfeitos. Entenda isso. Quando os fariseus vão criticar Jesus, Cristo responde o que? Marcos 2,17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. É Jesus olhando para nós com seu olhar de misericórdia, dizendo para nós: ainda dá tempo de reescrever a sua e a minha história, se nós tomarmos uma decisão concreta, genuína e verdadeira. Oséias no capítulo 6, verso 6 vai dizer: a misericórdia eu quero e não sacrifício. É Jesus citando isso. Os fariseus agora vão defender o processo da religião, porque os fariseus não entendiam o preço da misericórdia. A religiosidade às vezes vai nos julgar pelo nosso passado e jamais vai nos aceitar. De fato há uma frase, essa frase é verdadeira: venha como estás. Isso é mentira? Não. Porque talvez nós estamos esperando mudar para vir. Que dia que você vai ter essa capacidade? Um dos pontos dos quais nós atribuímos teologicamente ao aspecto salvífico, ou como gostamos de chamar, soteriológico, da salvação, é que todos nós somos corrompidos, como o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos. Todos nós pecamos, todos nós caímos, nós somos impossíveis de nos santificar sozinhos, não há bondade em nós, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos assim então nos libertar das algemas do pecado e tomar essa decisão. Quando o Espírito Santo de Deus incendeia o nosso coração, a nossa vida, ela é tendenciosa a melhorar. Agora, onde a religião constrói muros, Jesus constrói pontes. É Jesus indo até o Levi e reescrevendo uma história e dizendo: você é Mateus, você é o dom de Deus, você tem um propósito, e o seu propósito é o seguinte: o que o diabo utilizou para te fazer ser barganha do inferno, o que o diabo utilizou para te fazer ser instrumento dele nessa terra, o mesmo Deus vai vir, vai polir e vai utilizar de uma forma ainda maior. É por isso que o texto bíblico vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje eu preciso que você entenda: o que você deixar por Jesus nunca é maior do que o que Ele tem para te entregar. Paulo está dizendo que toda a dor dessa terra não se compara com a glória que há de ser revelada.
O Levi entendeu, vai valer a pena. Levi, mas você nunca mais vai ter acesso a essa mesa, não tem problema. Levi, você tem certeza disso? Tenho. Levi, qual é a garantia? A minha fé nele. E aí, Levi, se der errado, não vai. Por que não vai dar errado, Levi? Porque com Cristo é vencer ou vencer. É o Levi decidido, posicionado. O Levi, o Mateus, ele deixa riqueza, ele deixa estabilidade, ele deixa uma carreira, mas o que ele ganha? Mas ele ganha algo infinitamente maior. Tornou-se um dos 12 apóstolos de Cristo. Olha só. Mas o publicano Jesus, sim, é ele que eu quero usar. Mas você não sabe a história do passado dele, Jesus, mas você não sabe a história do futuro dele. Você tem certeza que você vai usar ele, Jesus? Tenho. Agora por quê? Ele não merece. E quem é que merece? Com Cristo não tem pecadinho ou pecadão, todos somos pecadores. Agora a misericórdia dele alcança todos nós. E hoje, independentemente de como foi o nosso passado, fale forte, pega na mão do teu irmão, balança ele e fala: uma decisão. Não, fala forte, uma decisão. Vem esse Mateus. Agora pensa comigo, ele seguindo a Jesus e escrevendo tudo. Jesus cura, a mesma caneta que antes oprimia, agora está escrevendo. E Jesus curou, e Jesus transformou, escrevendo as pregações de Jesus. As pessoas por onde ele passava diziam para ele: mas você não era o publicano? Mas agora eu tenho um outro nome, é Mateus, porque eu sou dom de Deus. Mas você não era detestado? Mas ele me encontrou. Mas você não tinha errado tanto? Mas ele me achou. Ele reescreveu a minha história. Uma decisão mudou o futuro do Mateus. Eles agora estão decididos. O Mateus decide. Tudo que você entrega a Jesus é pequeno diante daquilo que Ele entrega a você. E eu digo para você com toda certeza, já quero caminhar para uma conclusão. No começo, uma pessoa que tudo que ela queria era ganhar na vida, era vencer, e estava disposta a fazer qualquer proposta. Agora, uma pessoa que estava disposta a abandonar todas as propostas e as mesas boas para viver o propósito. Entendeu a diferença? Entendeu nada, que você está com a cara que está querendo dormir. Entendeu a diferença? Mais uma vez, agora você vai olhar para outra pessoa e vai dizer para ela: veja bem, Deus ainda espera você sair da mesa. Deus ainda espera você tomar aquela decisão que há muito tempo você tem sonegado. Deus ainda espera você dar o passo do qual você não deu. Deus ainda espera, Levi, pois tem um futuro maravilhoso te esperando. Pode ter certeza, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há uma graça de Deus ainda muito maior. Quantas e quantas vezes eu sentado com a missionária Ellen, conversando, e ela contando do seu passado, e para as pessoas que conhecem ela agora, não tem coragem somente de pensar que talvez um dia ela já viveu o que viveu. Esse é o Deus que reescreve a história. Como eu estava falando, antigamente nós pegávamos testemunhos, e os testemunhos tinham um monte de ex. Quem é dessa época dos testemunhos? Vem aí, ex-mendigo, ex-bruxo. Era um tal de um monte de bruxo da Xuxa, né? Bruxo do Renato Aragão, bruxo da Xuxa. Ninguém queria ser bruxo do Zé da Padaria, só dos famosos. E a gente amava. E a nossa pregação era essa: ei, Jesus mudou o bruxo, pode te mudar também. A gente tinha vontade de sentar e contar o que Jesus fez na vida das pessoas. Hoje o que eu quero te dizer: não importa o que você já foi, independentemente do cenário que você viveu,
A única coisa que Jesus espera é que você tome uma decisão e saia da mesa, Levi. Ainda tem muito mais para você pela frente. Tem esse púlpito ou púlpitos semelhantes a este te espera. Uma decisão: abrir mão e seguir. Hoje Jesus continua passando, Jesus continua olhando, continua chamando. E a pergunta não é se Jesus chama, a pergunta é: você continuará sentado ou vai se levantar? Você vai dar mais uma desculpa ou vai se posicionar? Você sabe quais decisões precisa tomar. Você sabe quais mesas precisam deixar de se assentar. Você sabe. Não sou eu que preciso avaliar. Há um Cristo chamando: vem. Ele não vai falar mais do que isso: vem. Agora está o Levi seguindo Jesus. E o Mateus agora não é mais visto como um ladrão. Agora ele é proclamador do Evangelho de Cristo. O Mateus agora está curando no nome de Jesus. O Mateus agora está escrevendo para outros povos o que Jesus fez. E por causa de uma decisão, hoje nós podemos abrir no primeiro Evangelho, Mateus. Hoje nós podemos saber tudo sobre Jesus, ou tudo aquilo que foi necessário revelar. O Mateus que lá atrás, por causa de decisões erradas, por enxergar apenas as suas finanças, agora decidido: não vivo mais por propostas, eu vivo por propósitos. Eu estou decidido a viver. Hoje o que eu te digo talvez hoje você esteja sentado onde? Na culpa. Talvez a sua mesa é aquele pecado. Talvez a sua mesa é a religiosidade. Talvez a sua mesa, o medo. Ou então a mesa da acomodação. Aqui está tão bom, o que é que vai ser da minha vida daqui para frente, pastor? Eu não sei. O que eu sei é que vai ser milagre. O que eu sei é que você vai experimentar algo do qual você nunca experimentou. E se talvez pudéssemos hoje perguntar: Mateus, valeu a pena? Ele diria: eu trocaria tudo 1000 vezes para viver o propósito do qual Jesus me chamou. Você sofreu, Mateus? Sofri. Você padeceu, Mateus? Padeci. Mas valeu a pena? Valeu. E eu te comprovo que valeu ainda mais. Vai chegar o grande dia do Senhor. E quando aquele dia chegar, nós vamos olhar para o Mateus no novo céu, numa nova terra, e olharemos para ele e diremos, né, se for com o mesmo nome, Mateus, se for com outro, nós diremos para ele: ei, e aí, qual foi a sua melhor decisão? Foi o dia que eu levantei daquela mesa e nunca mais voltei para ela. Deus hoje está te convidando e te dizendo: vamos abrir mão de mesas, vamos abrir mão de coisas, vamos abrir mão de situações. Somente me segue. Não deixe que a cadeira onde você está sentado seja mais forte do que a voz que está te chamando hoje. Eu tenho algumas frases para você. Para finalizar, a primeira delas: Jesus não chamou Mateus porque ele era digno, chamou porque a sua graça era suficiente. A segunda delas: o lugar onde Jesus encontrou Mateus não determinou o lugar onde Mateus terminou. Não importa de onde saiu, isso não determina para onde você vai. Se tiver com Jesus, independente de onde saiu, pode ter saído do buraco do inferno, que Jesus é capaz de te transportar para a sua misericórdia, para a sua grandiosa luz, para o seu poder, para a sua graça. O passado explica de onde você veio. O chamado de Cristo revela para onde Deus quer levar você. E a última, escute muito bem: quando Jesus chama, o passado perde a voz e o propósito encontra um coração disponível. Hoje tem mesa das quais nós precisamos sair delas. Coloque-se de pé.
Sabe quem foi Mateus e qual a importância da escrita dele? Mateus foi o evangelista responsável por comprovar que todas as promessas que tinha no Antigo Testamento, na lei, nos Salmos, apontava para Jesus. Eu vou explicar novamente. Mateus foi o homem do qual entendia da lei judaica e era com toda certeza o melhor dentre eles na escrita, na leitura. O cargo do qual ele fazia parte antes deveria assim então cobrar dele esse nível intelectual. Foi Mateus que escreveu para todo o povo judeu e demonstrou que Jesus já estava sendo apontado em toda a lei. Era Jesus chamando um que estava no fundo do poço e elevando ele para um confirmador do evangelho. Hoje eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração por 1 minuto. Eu gostaria que você não ficasse voando agora. Ponto final desta mensagem é que Jesus, ele espera uma decisão minha e sua. Chega de perder tempo, chegou a hora. Talvez essa chamada já veio há muito tempo ao seu coração. Talvez o Senhor há muito tempo tem batido na porta e tem dito para você: chega, Levi. O seu passado tem te envergonhado na cidade. Chega, Levi. As pessoas têm falado do teu passado. Chega, Levi. Talvez hoje o Senhor está te falando mais uma vez: homem de Deus, me escute. Até quando você vai servir de escárnio, servir de zombaria? Há um futuro te esperando e o futuro é muito melhor. A versão que a tua esposa tanto espera, homem de Deus, está escondida em Deus. A versão, mulher, que o teu marido tanto anseia, está escondido em Deus. A tua versão, pai e mãe, está escondida em Deus. A sociedade ainda não viu o teu potencial, porque ele está escondido em Deus. Chega de quebrar a cara, chega de viver frustrado. Chegou a hora de abandonar mesas e se assentar com Deus. Agora não era mais o Levi publicano, agora era um Mateus discípulo assentado na mesa com Cristo, fazendo parte de um dos seus discípulos e comendo da ceia do Senhor. Era o Mateus evangelizando, era o Mateus curando, era o Mateus sendo usado por Deus. Ah, você não está entendendo ainda não? O que eu quero te dizer hoje aqui, pode ter a certeza, uma decisão pode mudar o rumo da tua história. Uma decisão pode mudar o cenário da tua vida, da tua casa. Uma decisão é o Senhor convidando: siga-me. Eu quero que você faça a sua melhor ação agora. Abra o seu coração. Qual é a melhor ação, pastor? A mais sincera. Abra o teu coração e fale com ele: meu Deus, até hoje eu não tive coragem de abandonar mesas. Até hoje eu não tive coragem de me posicionar. Até hoje eu não tive coragem de procurar dar ouvidos ao Senhor. Mas hoje eu entendi, tem algo a mais do Senhor para mim. Até hoje eu vivi por propostas, mas eu quero viver o propósito. Ainda tem muito do Senhor para a minha vida. Cadê o glória a Deus e o aleluia dessa igreja, pelo amor de Jesus Cristo? Aleluia. Aleluia. Meu Deus, hoje nós oramos. Há um sentimento no nosso coração de arrependimento. Nós abrimos mão, meu Deus, do nosso passado e nos posicionamos hoje com uma nova intenção. E a intenção é essa, de viver aquilo que o Senhor separou para nós. Espírito Santo de Deus, tem homens e mulheres aqui hoje que
ouviram a tua palavra e entenderam que precisam tomar uma decisão. Hoje o pedido do qual eu te faço, Espírito Santo de Deus, vai onde eu não posso ir, toca onde eu não posso tocar. Espírito Santo de Deus, ativa aquilo que eu não posso ativar. Espírito Santo de Deus, que aquilo que as minhas palavras, a cadência da minha oratória não foi capaz de fazer, que o teu Espírito faça. Nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, se existe um homem ou uma mulher que até então estava fraco, desanimado, que não conseguia tomar esta decisão, que hoje se sinta impulsionado, em nome de Jesus. Eu oro a Ti agora, e eu clamo ao Senhor, que haja sobre esse ambiente agora uma unção de conformidade, que eles venham conformar-se com o que a Tua palavra diz, que haja uma unção de confirmação, que haja uma condução do Teu Espírito hoje, em nome de Jesus. Nós declaramos: cadê o povo que vai morar no céu, que entendeu aqui? Levi, o Senhor ainda te espera. Levi, o Senhor ainda te aguarda. O Senhor espera uma decisão sua, homem de Deus. O Senhor ainda te aguarda. Hoje eu quero, para finalizar, fazer um convite aqui. Como os demais domingos eu sempre tenho feito, eu acredito que não adianta falarmos de um Jesus, falarmos de decisão e não darmos a oportunidade de pessoas decidirem. O ponto ápice do congregar, do pregar a palavra, é fazer o apelo, fazer o convite. E hoje eu quero fazer um convite aqui. Se tem alguém nessa casa que entendeu esta palavra, que entendeu o direcionamento do Senhor, que entendeu a condução do Senhor, se tem alguém que tem escutado a voz do Senhor, o convite, mas que até hoje não tomou a decisão, mas hoje está motivado a decidir-se. Se existe alguém que quer aceitar a Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador da sua vida, alguém se sentiu tocado hoje, sai do seu lugar e venha. Nós queremos te receber aqui. A palavra foi essa: uma decisão, uma intenção. Hoje é você e Deus. Enquanto isso, a igreja comece a adorar ao Senhor e fazer. O seu momento é você e Deus. Eu deixo a você essa oportunidade agora. Ei, Levi, o Senhor te chama. O Senhor te convida hoje. Volta para casa. Volta para casa. Aleluia. Nós temos duas decisões já. Aleluia. Corre alguém aqui, abrace. Cadê o povo vibrante dessa igreja, pelo amor de Deus? Encha o seu coração de alegria, igreja. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus te convida hoje. Aleluia. Sim. Tem mais alguém nessa casa? Ah, como eu sonho, um dia eu vou viver esse sonho, ou em Jaíba ou fora daqui, mas um dia eu vou pastorear uma igreja vibrante.
Uma igreja que ama, que vibra, uma igreja feliz. Se não for aqui, vocês vão me ver por aí, mas eu vou viver. Nem jogando indireta, meu Deus do céu, esse povo não anima. Aí, ó. Decisões tomadas aqui, você sabe o que é que significa? Significa que tem festa no céu, meu irmão. Oh. Eu ainda estendo o convite. Tem mais alguém nesta casa? Nós temos 2 homens aqui. Tem alguma mulher corajosa também que deseja? Pastor, eu preciso correr, eu preciso tomar a decisão. Chegou a hora. Para eu viver o novo, o velho precisa ser largado. Abre mão desta mesa, Levi. Vai, Levi. Até quando você vai viver nessa mesa? Deus está te dando a oportunidade, mais uma vez, está dizendo para ti: pensa demais não, só corre e vem, mulher. Não há nada, nada. Canta, igreja. Nada. Isso. Aleluia. 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 Eu já estou muito feliz. Para Jesus, um Levi valeu a pena. Deus tem uma nova história para vocês. Ainda tem muita coisa para vocês dois viverem. Para você que não sabe, um dia eu recebo uma mensagem no Instagram: pastor, preciso conversar com o senhor. E eu só consegui responder depois. Marquei o momento de conversar. Eu encontro um homem dilacerado, se sentindo no fundo do poço. De longe, do norte. Contou toda a sua história e falou: viveu servindo a Jesus, serviu na Jocum, estava se sentindo fraco. Veio um dia aqui no culto, conversou. Quando ele saiu com um brilho diferente. Depois de um tempo, porque ele trabalha indo em ambientes, então ele não fica no mesmo lugar sempre. Aí hoje o Senhor traz essa ministração. Sinto de fazer o apelo e esse homem está aqui, ó. Jesus tem um propósito muito grande na vida dele, eu não tenho dúvida disso. Onde é mesmo a sua cidade? Natal. Natal. Ele é o cara que fala norte. Aqui hoje nós estamos felizes. Ele tem um nome muito bonito que eu não lembro, é porque é diferente. Franz Willer. Parece bolachinha, né? Bolachas Franz Willer. E ele falou comigo assim: pastor, como eu sinto saudade da minha adolescência, juventude na igreja. Eu respirava igreja, acordava igreja, dormia igreja. Fotos de missão. Tem uma filha linda. E no dia que ele saiu daqui, uma palavra eu disse para ele: ei, antes de consertar a sua vida, o resto dela, conserte-se com Jesus. Olha o que Deus faz. Deus é maravilhoso. Nós temos uma decisão aqui. Nós amamos aquilo que fazemos porque entendemos que o Evangelho ele é vida. O Evangelho ele é capaz de reescrever histórias. O Evangelho é a única coisa que pode pegar o homem e a mulher fracassada. É o Evangelho que me posiciona.
Sem o evangelho de Cristo, sem o sangue do Cordeiro, eu sou um lixo. Mas com o sangue de Cristo, por intermédio do evangelho, eu posso todas as coisas. Então posso finalizar. Estamos em festa. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Eu queria pelo menos uma mulher. Cadê uma corajosa hoje aqui? Vamos lá. Corre cá. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Aleluia. Toda a igreja estenda as mãos aos céus. Vamos orar com eles. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Diga assim comigo: Jesus. Toda a igreja pode orar isso também. Jesus, eu te aceito como meu único e exclusivo Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga o meu passado e envia-me a pregar o teu evangelho. Pai, nós estamos diante do Senhor neste momento e com gratidão em nossos corações, felizes, porque sabemos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Hoje há festa nos céus, e tem festa quando um pecador se arrepende. A Levi que tomou a decisão de sair de uma mesa e se posicionar e seguir ao Senhor, fortalece eles, meu Deus. Gere para eles, meu Pai, a partir de agora o desejo e a vontade de estar contigo. Nós estamos hoje em festa, com alegria, na intenção, assim então, de continuar firmes, mas entendendo que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer em nosso respeito, ou ao nosso respeito. Eu creio, meu Pai, que momentos difíceis podem vir, mas uma coisa entendemos: nós já largamos as mesas do pecado, nós já largamos as propostas do mundo, e hoje decidimos seguir ao Senhor. Obrigado por tudo, nos fortaleça, fortaleça os decididos hoje aqui, e com muita alegria recebemos eles, em nome de Jesus. Vamos contar até 3. No 3, você vai dar o seu maior grito: seja bem-vindo em nome de Jesus. Vai pular do teu lugar e vai vir aqui, vai dar um abraço. Igreja vibrante, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos lá, 1, 2, 3, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem, 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 vem.